A AES Brasil divulgou seus resultados de fechamento do ano de 2022 e olha, pessoal, muitas pessoas ficaram decepcionadas porque aparentemente a empresa não vai distribuir tão bons dividendos nesse ano. Será que o Barsi errou nesse sentido? O que a gente pode esperar para a empresa nos próximos anos? Então tudo isso e muito mais eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal. Então só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento e também já deixem aí o seu like e se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Antes de a gente iniciar, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o histórico da empresa. Então a AES Brasil é gerenciada pela AES Corp, que é uma multinacional que atua em 4 continentes, 14 países, tem 4 unidades de negócios estratégicas e 6 companhias de distribuição, tendo então um total de ativos de 33 bilhões de dólares. Vale lembrar que a AES Brasil era conhecida antigamente como AES Tietê, porque ela atuava principalmente com geração de energia no rio Tietê, então a empresa sofreu bastante aí com a crise hídrica que nós tivemos nos últimos anos, porque ela era uma empresa que tinha suas matrizes de geração principalmente como sendo hídricas, e também ela vem passando por uma reestruturação, e com isso muitos investidores começam a ficar de olho na empresa porque ela tem tido bons projetos aí para o futuro. Não só isso, mas antes ela tinha um bom histórico de pagamento de dividendos e com isso muitos investidores esperam que a empresa volte a pagar dividendos bem grandes aí no futuro. Então vamos agora para os resultados da empresa, começando pelos destaques do ano de 2022. A AES Brasil, então, conseguiu adicionar mais 456 megawatts da sua capacidade eólica operacional, então aumentando a sua capacidade de geração eólica, e também está quase concluindo suas obras Tucano e Cajuína, com as obras se encaminhando então para o final e que devem ser encerradas já nesse ano de 2023, adicionando ainda mais capacidade de geração para a empresa. Além disso, a empresa vem também crescendo bastante nas suas vendas ao varejo. Agora passando então para a parte operacional da empresa, ela vem tendo nos últimos tempos o aumento da sua disponibilidade de geração de energia, tanto por causa da melhoria dos ventos e também das suas hidrelétricas que vem se recuperando após a crise hídrica. E agora na parte financeira, ela vem com um aumento no seu EBITDA de 37%, atingindo então 1,2 bilhão de capacidade de geração de EBITDA. E em relação ao seu lucro líquido, ela teve um aumento de 359 milhões, atingindo então 320 milhões de lucro líquido positivo nesse ano. Como eu tinha dito para vocês, então, a empresa trabalhava principalmente com geração hídrica. Então, lá em 2016, ela tinha uma capacidade de geração somente hídrica e era de 2,7 gigawatts. Então, nos últimos anos, ela vem expandindo essa capacidade e também diversificando, tendo agora uma capacidade de geração de 5,2 gigawatts, sendo somente 51% de hídrica, com outros 43% de geração eólica e 6% de geração solar. Destaques aqui, então, para o crescimento de capacidade de geração da empresa. Também a sua construção de mais 1 gigawatt de geração eólica e mais 305 megawatts já em planejamento para a construção, que devem entregar para a empresa mais 850 milhões de EBITDA adicional, que já estão contratados para os próximos anos. Como mostrado ali antes, então, o complexo de Cajuína está quase com o seu projeto concluído e entrando completamente em operação, faltando somente, então, um pouco da sua estrutura civil e de aerogeradores. Com isso, o projeto Tucano aqui deve entrar em operação já no primeiro semestre de 2023. Já o complexo Cajuína, de tão grande que é, ele foi dividido em 2 partes, então a parte 1 do projeto já deve entrar em operação nesse ano de 2023, mais para o final do ano, e a gente fica aí de olho na parte 2 do projeto, que também se espera que entre em operação já no ano de 2023. Tudo isso deve dar para a empresa uma capacidade de geração de quase mais 700 megawatts. Com isso, a AES Brasil vem se destacando e já está entre as 3 maiores varejistas do Brasil em geração de energia, e teve um crescimento então de 100% no seu volume de energia vendida em relação a 2021. Além disso, ela tem aqui também um contrato com o Porto de Pecém para uma usina de hidrogênio verde de 2 gigawatts. E isso aqui é muito interessante porque é uma tecnologia muito forte que vem vindo aí para o mercado e que pode trazer grande capacidade de lucratividade para a empresa. E aqui um outro destaque da empresa, na minha opinião, porque eles trazem uma informação extremamente útil para a empresa e que torna ela ainda mais resiliente, que é o nível de contratação total da sua energia para os próximos anos. Se vocês observarem aqui, pessoal, vocês vão ver que a AES Brasil está com a sua energia praticamente toda contratada aqui para os anos de 2023, 2024 e 2025, que são os anos em que está prevista, então, uma crise de sobreoferta no mercado e que pode derrubar os preços de geração de energia. Então, com a AES Brasil estando com esses contratos já fechados, a empresa está bem protegida desse problema.
Passando agora para a parte financeira, a empresa teve um crescimento na sua margem líquida nesse trimestre, então ela teve aqui como destaques o aumento na sua geração de margem operacional líquida para os setores de energia hídrica e energia eólica. E além disso, eles destacam aqui então a questão da gestão ativa do seu portfólio, também a hidrologia favorável, uma maior disponibilidade dos seus ativos eólicos e solares, além da venda de créditos de carbono e incorporação de novos ativos eólicos ao portfólio em dezembro. Ou seja, a empresa adquiriu novos ativos e colocou eles já para fazer dinheiro para ela. E na totalização do ano, então, a empresa vem com um crescimento nas suas margens líquidas de 35% em relação ao ano de 2021. Já olhando para a parte de crescimento de custos e despesas da empresa, ela teve então aqui um crescimento principalmente puxado pela inflação e despesas não recorrentes. Então, tudo isso acabou afetando um pouquinho a questão das despesas da empresa, mas já era algo esperado. Com o crescimento da inflação e da taxa de juros, todas as empresas vêm tendo aí alguns problemas em relação às despesas. É um aumento generalizado e uma questão de contexto Brasil. E agora, pessoal, atenção aqui para esses números porque eles são muito interessantes para o investidor. EBITDA consolidado e lucro líquido consolidado da empresa. Em relação ao trimestre 4 do ano de 2022, comparando com o quarto trimestre de 2021, a empresa teve um salto aqui de 77% no seu EBITDA e no seu lucro líquido um salto de 169 milhões. E olhando agora para o totalizado do ano, a AES Brasil teve um totalizado aqui um salto de 37% em relação ao ano de 2021 no seu EBITDA consolidado e um salto aqui de 359 milhões no seu lucro líquido consolidado. Pessoal, a empresa tinha dado prejuízo aqui no ano de 2021 justamente pela questão da crise hídrica que eu comentei. Nesse ano de 2022, com os seus investimentos, a empresa conseguiu inclusive dar lucro e ela deve mostrar um aumento nesse lucro nos próximos anos se os investimentos derem certo e se nenhum problema acontecer. Ainda assim, com a diversificação de portfólio que a empresa tem feito e também com a sua capacidade de geração já vendida, a empresa não deve apresentar muitos problemas nos próximos tempos e com isso se espera um crescimento no seu lucro e, portanto, na sua distribuição de dividendos. Infelizmente, nem tudo são flores, a empresa está assim um pouco endividada justamente por todos os investimentos que ela tem feito para fazer a sua capacidade de geração crescer cada vez mais. Então aqui no fechamento do quarto trimestre de 2022, ela estava com uma dívida líquida de 4,85 o seu EBITDA. Não é um endividamento confortável, mas ainda assim a empresa não está extremamente endividada, então em 5 anos de geração de EBITDA ela já conseguiria zerar as suas dívidas aqui. E a parte boa é que no seu cronograma de amortização a empresa vai ter aqui o ano de 2023 bem confortável e vai ter um crescimento só para os anos de 2024 e 2025. Para esses anos ela vai ter que pagar um pouco mais das suas dívidas, o que vai afetar um pouquinho a empresa, mas ainda assim, com todas essas obras que ela tem feito, ela vai aumentar a sua capacidade de geração de energia e também a sua capacidade de gerar lucro. Então a empresa não deve ter tantos problemas assim em pagar essas dívidas que vão vir para os anos de 2024 e 2025. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na projeção de portfólio que a AES Brasil está planejando para construir. Para esse ano de 2022, ela encerrou então com uma capacidade de geração de 5,2 gigawatts, tendo então aqui mais 1 gigawatt em construção e que deve ser encerrado nesse ano, possibilitando então a empresa gerar muito mais lucro nesse ano. E já para os próximos anos, ela já tem planejado então uma construção de mais 1,5 gigawatts em pipeline, e com isso ela vai diluir bastante também a sua geração hídrica, o que vai trazer ainda mais segurança para a empresa. Por todos esses motivos, é esperado que a empresa tenha uma capacidade de geração de caixa muito grande nos próximos anos, e é justificável que ela esteja gastando bastante para investir agora, porque ela vai colher os frutos disso lá na frente. Com tudo isso, vem uma notícia um pouco ruim aqui para o investidor então em relação aos dividendos da empresa. Então, aqui em 30 de setembro de 2022, ela já distribuiu cerca de 10 centavos em dividendos para os seus acionistas, mas devido aos grandes investimentos que a empresa tem feito, então, e para garantir a manutenção da saúde financeira da empresa, ela vai reter o restante do lucro líquido que sobrou para a finalização do ano de 2022, então não deve distribuir mais nenhum dividendo em relação ao exercício desse ano, ficando então somente os dividendos que vão vir agora em relação ao ano de 2023. E o que tudo isso quer dizer, pessoal? A AES Brasil vai estar investindo aqui então praticamente 2,5 bilhões de reais na construção das suas obras de geração e, portanto, a empresa deve ter problemas em distribuir bons dividendos nesse ano. Dessa forma, os dividendos aqui da AES Brasil ficaram em torno de 1% para esse ano de 2022.
Já para o ano de 2023, ela deve conseguir distribuir dividendos um pouco maiores, mas ainda assim não deve passar dos 6%. Então a empresa não deve ser olhada aí como uma empresa que vai distribuir bons dividendos aqui nesse ano de 2023. Isso quer dizer que a empresa é ruim? De forma alguma, pessoal, mas o importante é o investidor entender que a empresa está agora investindo e, portanto, não vai conseguir distribuir bons dividendos. Isso deve, inclusive, afetar o preço da empresa, então é possível que a cotação dela caia um pouco aqui nos próximos tempos por causa disso. Então, pode ser, inclusive, uma oportunidade para que o investidor possa entrar forte nela, buscando então os dividendos que vão vir nos anos posteriores. Voltando aqui, inclusive, nos investimentos previstos para a empresa, a gente vê que só o ano de 2023 tem grandes investimentos. Então, aqui para os próximos anos de 2024 em diante, os investimentos da empresa acabam caindo bastante, o que quer dizer que ela vai provavelmente conseguir entregar bons dividendos nesses anos. Ponto interessante que de hoje até 2027 a empresa tem previsto investimentos mais de 3 bilhões de reais. Então a empresa está vindo muito forte no seu crescimento de geração e deve aí vir como uma das maiores geradoras de energia do país. Dessa forma, o preço da AES Brasil na data de gravação desse vídeo está em torno aí de R$ 9,96. Ela veio aqui vindo numa queda, chegou próxima dos R$ 9,00, mas voltou a subir bastante. O que eu espero aqui ver, pessoal, e não é uma recomendação, mas eu espero ela dar uma queda aqui, chegar mais próxima dos R$ 9,00 para eu voltar a aportar nela. Então, por enquanto, eu vou segurar um pouquinho a mão, vou deixar ela dar uma queda boa para voltar a aportar, porque no momento eu acho que tem empresas melhores, mais descontadas, que vão pagar dividendos logo para eu poder colocar o meu dinheiro, pessoal. Então, o que eu tinha para trazer para a AES Brasil era isso, pessoal. A empresa está vindo aí com grandes investimentos para esse ano de 2023 e por isso deve ter alguns problemas para poder pagar bons dividendos, mas eu espero que nos próximos anos ela consiga entregar excelentes dividendos e eu vou aproveitar quando ela tiver grandes quedas agora para poder aportar nela e aproveitar esses dividendos no futuro, tá, pessoal? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da empresa, se vocês gostam dela e o que vocês esperam para o futuro da AES Brasil. Também não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.